Boa noite a todos. Vamos à segunda parte, nosso primeiro módulo, que é a história bem resumida do Japão, só aquilo que nos interessa. Primeira coisa que temos que ter ideia é que o Japão ele foi formado por, basicamente, o que nos interessa aqui, por senhores feudais, que eram chamados de daimyo. Cada um deles liderava uma terra e todos eles serviam ao imperador, e a função deles, na verdade, era facilitar a gestão, cobrando os impostos. O imperador ele tinha sua guarda pessoal, e os daimyo acharam que precisavam também de segurança, principalmente nas zonas rurais. Então o que eles fizeram? Eles criaram o que foram chamados de bushi, que são guerreiros. E esses bushi, eles não tinham nada de especial, eles eram camponeses armados. O que é importante é que tempos depois, por várias questões, algumas guerras, o imperador dá aos daimyo o poder militar, concede a eles desenvolver o poder militar. E daí esses bushi começam a ser altamente treinados. A gente já começa a ter uma ideia que é a partir daí que começa a surgir a arte marcial no Japão, sendo desenvolvida através de uma questão política e econômica também, né? E aí a gente vai para uma época que é a Kamakura, a era de Kamakura, quando os bushi eles trocam o nome e agora eles são chamados de samurais. E que samurai significa aquele que serve. E eles fazem um voto de lealdade para os seus daimyo, que aí são os primeiros passos que nós temos, que seria o que a gente conhece hoje em dia como Bushido, né? São as 7 virtudes. A partir daí nós entramos na era Edo, lá por 1600. E a gente vamos começar a história através do shogunato de Tokugawa. Shogun seria um tipo de general, um líder de guerra. E a partir daí o Japão está totalmente militarizado, o poder crescente é o poder militar. Na era de Tokugawa, no shogunato de Tokugawa, reina uma grande paz, as guerras elas cessam, pois o Shogun Tokugawa que está em liderança. Então nós temos agora um líder militar realmente poderoso, onde todo mundo serve a ele, e o imperador fica como um tipo de, como é que eu posso dizer, uma figura simbólica, descendentes dos deuses e tudo mais, mas ele não tem poder político nem militar. No shogunato de Tokugawa, os portos japoneses eles estão fechados por causa de conflitos que os japoneses já tiveram com os ocidentais, porque na primeira entrada dos ocidentais, eles trazendo sua cultura, os japoneses começaram a acreditar que isso poderia trazer infortúnio para eles, pois eles deixariam às vezes de acreditar nas regras que estavam sendo impostas, ou entrar em descrédito com o imperador, entre outras coisas. Então eles decidem, principalmente no shogunato de Tokugawa, fechar os portos definitivamente. Nenhum ocidental entra, e qualquer japonês que sair do Japão, que quiser voltar, ele não volta mais, né? Fica por lá. São criadas 4 classes sociais, né? A primeira e de maior poder são os samurais. A segunda classe são os agricultores, porque eles trabalham na manutenção de algo básico para a nação, que é o alimento. Abaixo dos agricultores estão os artesãos, que produzem com suas próprias mãos os materiais. E abaixo dos artesãos tem os comerciantes, que fazem suas vendas, mas nem produzem aquilo que eles estão vendendo. E não é algo essencial para o Japão, assim como os artesãos estão abaixo dos agricultores, porque seus artefatos não são essenciais para o Japão.
Nesse momento nós temos em 1853, essa data é importante, em 1853, nós temos navios chegando nos portos japoneses, vindo dos Estados Unidos, liderados por Matthew Perry. Matthew Perry, ele busca fazer comercialização com o Japão. Por quê? O Japão passou tanto tempo fechado que ele não fazia negociação com ninguém. Então era um ótimo momento para os Estados Unidos elevar sua economia através do Japão. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que os Estados Unidos, ele fazia caça de baleias, e era necessário com que eles tivessem portos americanos pela proximidade para facilitar o trabalho. Só que Matthew Perry não conseguiu convencer o Shogun sobre comercializar. Então assim, ele pediu, vamos fazer negociação. O Shogun falou, não, nós estamos com os portões fechados. Então o Matthew Perry fez uma diplomacia chamada diplomacia canhoneira. Tá, você não quer negociar, mas eu quero. Eu tenho dezenas de navios, centenas de canhões, estou melhor equipado para uma guerra. Vocês decidem, vocês vão querer a guerra ou a negociação. E os daimyo se dividiram. Alguns queriam negociar e outros queriam a guerra mesmo, né? Apesar de toda essa complicação, o shogunato, ele abre as portas. O shogun é obrigado a abrir as portas, e a partir daí o shogunato ele começa a cair. Começa-se um tipo de revolução no Japão, eles querendo de volta o imperador. Então, desculpa, eles puxam o Japão naquele tempo. Ele tem o seu poder fragmentado entre os daimyo. Então eles retornam com o imperador, centralizando o poder todo do Japão no imperador, e fazem negociação com armas americanas para entrar em guerra e evitar os conflitos também, né? A partir daí, os daimyo, eles perdem suas terras por causa das armas americanas que são compradas pelo imperador. O imperador, ele anuncia uma nova lei também, que é a lei da proibição da espada, que proíbe qualquer um de portar a espada publicamente, tentando afastar ao máximo os samurais. E nesse momento existe o fim dos samurais. A era Meiji, que anuncia o retorno do imperador e o fim da ditadura militar japonesa, do militarismo japonês, ele acontece em 1867. Nós devemos lembrar que Sensei Kano nasceu em 1860. Então isso traz muita influência, porque a partir que entramos na era Meiji, nós temos a febre ocidental, que os japoneses ficam muito empolgados com tudo que está vindo do ocidente, porque tudo é muito novo, e eles estavam atrasados demais, economicamente, entre várias outras coisas. Ele era um país muito atrasado. E a partir daí, lembrar dos samurais e lembrar dessa época do shogunato é lembrar de um Japão que basicamente era um Japão falido, um Japão atrasado, um Japão ultrapassado. Então houve muita complicação a partir daí. E os antigos lutadores, os antigos samurais, os artistas marciais, né, eles não tiveram muita escolha e muitos deles entraram no exército e na marinha, para continuar exercendo algo muito similar ao que eles já exerciam. E na próxima a gente vai trabalhar agora a história de Sensei Kano e como isso mudou o rumo de todas as artes marciais. Agradeço muito vocês, boa noite, bom descanso.